Olá a todos! Nesse vídeo vou fazer uma apresentação sobre os conceitos de covariância e correlação. Eu vou fazer essa apresentação um pouco diferente da maneira como está sendo apresentada no Devore. No Devore, aqui na nona edição, que é o livro-texto que nós estamos utilizando, aqui na seção 5.2, é que o Devore apresenta os conceitos de valores esperados, de covariância e de correlação. Ele inicia essa apresentação eh, definindo aqui o que é o valor esperado de uma função de duas variáveis aleatórias. Ele começa utilizando a esperança de uma função de duas variáveis aleatórias, porque o tratamento matemático, a manipulação algébrica fica mais fácil quando você está considerando aqui numa primeira explanação duas variáveis aleatórias. Então define aqui o que é o valor esperado de uma função de duas variáveis aleatórias, no caso discreto, como sendo esse somatório duplo, e aqui no caso das variáveis aleatórias contínuas, você tem uma integral dupla aqui, agora não mais de uma função de densidade de probabilidade de uma única variável, não mais uma função massa de probabilidade para uma única variável, mas aqui você passa a tratar dessas funções massa de probabilidade, função densidade de probabilidade para duas variáveis aleatórias. Então, ele faz uma apresentação inicial do que é aquele objeto, depois para reforçar o conceito do que aquela estatística, de como aquela estatística ela pode ser calculada, ele vai fazendo aqui alguns pequenos exemplos e vai passando dessa forma pelos conceitos de covariância e de correlação. Apresenta o objeto e depois fala sobre as limitações, faz um pequeno exemplo e vai seguindo. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou apresentar os conceitos de covariância e correlação dentro de uma aplicação prática que foi muito influente na construção do que nós chamamos aí de finanças modernas e que tem como principal modelo o modelo de precificação de ativos de capital, que é chamado de CAPM, o Capital Asset Pricing Model. CAPM ou KPM, como alguns financistas também falam. Eu acabo tendo preferência por falar CAPM porque os meus professores de finanças falavam CAPM, então vou falar basicamente em função das escolas, das pessoas com as quais eu trabalhei. Bom, então, para apresentar os conceitos de covariância e correlação, nós vamos fazer isso via o modelo de apressamento de ativos de capital, que é uma teoria que surge em meados do século passado e que tem como principais pesquisadores, ou seja, os responsáveis pelos trabalhos pioneiros, são o Markowitz, o Miller e o Sharpe, que receberam o Prêmio Nobel de 1990 exatamente por esses trabalhos pioneiros na teoria da economia financeira. Quando você olha os trabalhos, alguns dos trabalhos, por exemplo, o trabalho do Markowitz, de 1952, que foi publicado no Journal of Finance, e o título do trabalho é Portfolio Selection, quando você olha esse trabalho, que é um dos trabalhos mais influentes que a gente tem nessa construção de como você fazer para uma vez que você tem uma quantidade de recursos, como que você faz para você alocar os seus recursos em determinados ativos que são negociados em uma bolsa de valores. Então, como você seleciona esses ativos? Como que você forma esse portfólio? Como que você faz a seleção dessa sua carteira de investimento? Quando ele vai tratando esse problema, o que você observa é que ele vai usando exatamente elementos estatísticos que são muito básicos. Então, é a esperança, é o desvio padrão, é a covariância, que são os elementos fundamentais na construção da teoria que ele vai apresentando. Então, aqui uma expressão da covariância que daqui a alguns minutos nós vamos construir essa expressão também. Quando você olha para o trabalho do Sharpe, que foi outro ganhador do Prêmio Nobel, Sharpe é quem apresenta o Capital Asset Pricing Model em 1952,
1964, também publicado aqui no Journal of Finance, e você também dá uma folheada no trabalho do Sharpe, você vai ver, vai encontrar esses elementos estatísticos fundamentais no trabalho do Sharpe. Então, é função de utilidade, retorno, função de utilidade que depende da esperança, do valor esperado, do retorno e do desvio padrão do retorno, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui nesse trabalho do Sharpe mesmo, ele constrói aqui uma expressão do desvio padrão para uma carteira de ativos em que você tem um ativo A, você tem um ativo B, e aí ele precisa determinar aqui qual que é o risco associado por essa carteira formada por dois ativos, e o risco está diretamente associado a essa ideia de variabilidade, de variância e de desvio padrão. E mesmo trabalhos seguintes que acabam complementando os trabalhos do Markowitz e do Sharpe e do Miller, em que nós temos pesquisadores, o Fama e o French, que são bastante importantes nessas extensões dos trabalhos dos trabalhos que envolvem aqui o CAPM. Você vai vendo também que eles acabam utilizando exatamente esses elementos que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo e nessa aula. Então, que são elementos que você precisa construir, que você precisa fazer uma avaliação de como que é o risco da sua carteira, como que o risco da sua carteira está associado ao, ao retorno médio que essa carteira vai oferecer. Daí surge essa linha aqui, essa curva, né, que é uma curva, que é a curva que é a curva em que você tem o retorno, que você tem o retorno contra a medida de risco da carteira que você formou. Aqui, se você pegar o trabalho do Lintner também, que é um pesquisador importante, que tem diversos resultados aí importantes nessa questão da alocação, alocação de recursos em portfólios, também apresenta aqui a curva do risco e do retorno, que nós vamos construir daqui a alguns minutos também nesse vídeo. Então, é dessa forma que eu quero fazer essa apresentação dos conceitos de variância e de covariância e de correlação. Então, como que nós começamos? Nós vamos iniciar exatamente por essas medidas, que são as medidas de variabilidade, em que a principal medida de variabilidade que nós temos é a variância. A variância é uma medida de variabilidade que está associada diretamente a uma medida de tendência central, ou seja, as diferenças que os diversos valores que você tem observados aí da sua variável aleatória, elas têm com relação a uma medida de tendência central. Então, você tem lá uma variável aleatória x, e aí o que você vai fazer é considerar como medida de variabilidade o quanto cada uma dessas suas observações, ela difere, ela está afastada da medida de tendência central, e a principal medida de tendência central é a média. Só que se você considerar simplesmente essa soma dessas diferenças, a soma dessas diferenças é igual a zero. Então, ao invés de considerar essa soma da maneira como está, nós determinamos a soma dessas diferenças que nós chamamos de desvios, a soma desses desvios, mas os desvios ao quadrado. As funções quadráticas, elas são mais interessantes de trabalhar, tanto do ponto de vista são funções fáceis de manipular algebricamente, mas aqui também os desvios aqui significa que nós vamos estar somando todos os desvios, eles serão valores positivos, porque nós estamos aqui elevando esses desvios ao quadrado. O que seria natural, se você vai comparar, por exemplo, essa medida de variabilidade que você está obtendo para uma determinada amostra ou para um determinado caso, e você vai comparar essa medida de variabilidade com uma outra amostra ou com algum outro caso, é que você utilize aí uma determinada quantidade de observações e divida essa soma de valores aqui pelo número total de valores observados que você tem ali na sua amostra. O que a gente vai ver
que nós vamos ver é que quando nós definimos essa estatística, e o que é uma estatística? Uma estatística aqui é uma medida que nós vamos obter que depende dos valores que nós temos na amostra. Quando nós determinamos essa estatística em particular, então, é uma medida de variabilidade e que nós estamos obtendo a partir de uma amostra. Por quê? Porque nós não temos todos os valores, não conhecemos todos os valores dessa variável aleatória. Se nós conhecêssemos todos os valores, nós não teríamos um S ao quadrado, que é aqui para denotar uma medida amostral. Nós teríamos um sigma ao quadrado. As letras gregas elas vão ser utilizadas sempre para nós denotarmos os parâmetros populacionais. Então, considerando aí que nós conhecemos todos os valores possíveis que aquela variável aleatória ela vai ter. Se é assim, não mais você tem uma medida de tendência central amostral, mas você sabe exatamente qual que é a média de todos aqueles valores. Não mais aqui você tem simplesmente um pedaço de todos os valores possíveis que a variável aleatória ela pode assumir, mas você tem todos os valores. Você conhece todos os valores que a sua variável aleatória ela pode assumir. Então, quando você determina essa estatística é o que nós vamos chamar de estimador da medida de variabilidade. Então, essa medida ela vai ser um estimador dessa medida que na maior parte das vezes nós não conhecemos. Só que, quando nós temos esses estimadores eles têm determinadas características e que são importantes nas construções que nós fazemos. Uma característica importante que o estimador ele precisa ter é de não ser viciado ou não tendencioso ou não viesado. E nós vamos dizer que um estimador ele é não viciado, não viesado ou não tendencioso quando quando o valor esperado desse estimador for exatamente igual ao parâmetro populacional. Se você aplicar a esperança do lado esquerdo aqui e aplicar a esperança do lado direito aqui, você vai ver que você vai ter que expandir aqui esse quadrado, né, aplicar os somatórios e fazer a álgebra que precisar aí para simplificar essa expressão, quando você aplica a esperança aqui do lado direito. Só que quando você tem aqui dividido por n, se você aplicar a esperança para tudo isso aqui que está do lado direito, não vai dar sigma ao quadrado. Inclusive, esse é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem na lista que eu vou propor no final do vídeo. Então, para que a esperança de S2 seja exatamente igual a sigma 2, nós precisamos dividir por n menos 1. Então, por mais intuitivo que seja, nós somarmos os desvios ao quadrado e dividirmos pelo número total de observações que nós coletamos naquela amostra, tem uma característica do estimador que é mais importante, no sentido de que, ao invés de nós usarmos n, nós temos que usar n menos 1 para garantir que esse estimador ele seja não tendencioso, não viesado. Então, essa é a principal medida de variabilidade. Nós podemos escrever também a variância de uma determinada variável aleatória x usando essa notação. Quando nós escrevemos a variância de uma variável aleatória x usando essa notação, é comum nós escrevermos, e aí nós já mostrei isso, tem um vídeo que mostra que a variância de x é exatamente igual à esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, e essa é uma expressão que ajuda bastante a gente em determinadas construções, e essa aqui é uma delas. Então, quando nós estamos trabalhando também com um portfólio de ativos, nós não necessariamente estaremos trabalhando com um único ativo. Nós vamos trabalhar com mais de um ativo. Trabalhando com mais de um ativo, então digamos que estejamos interessados aí em determinar qual que é a variância de uma variável aleatória x mais uma variável aleatória y. Uma vez que nós sabemos essa expressão aqui, nós podemos pegar e determinar aqui quem é a variância de x mais y. Então, aqui do lado direito, onde tem x, nós vamos escrever x mais y. Então, aqui vai ficar esperança de x mais y ao quadrado.
Ou seja, vai ficar a esperança de x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Aí, se você aplicar a esperança para cada uma dessas parcelas, então vai ficar esperança de x ao quadrado mais a esperança de y ao quadrado mais duas vezes a esperança de x, a esperança de xy. Ok, então essas três parcelas, elas correspondem exatamente para quando você faz a esperança de x mais y ao quadrado. Agora, quando nós temos aqui menos a esperança de x aqui ao quadrado, se nós vamos considerar no lugar do x aqui x mais y, então, primeiro nós aplicamos a esperança para o x mais y, então vai ficar esperança de x mais a esperança de y. E aí nós elevamos ao quadrado. Então, vai ficar assim, vai ficar menos a esperança de x ao quadrado, menos a esperança de x ao quadrado, e aí menos a esperança de y ao quadrado, menos a esperança de y ao quadrado. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, para caber aí tudo que a gente tá fazendo. Então, ok, e aí aí você vai ter menos duas vezes a esperança de x vezes a esperança de y. Então, menos duas vezes a esperança de x vezes a esperança de y. Aqui, o que nós podemos fazer é aproximar os termos que têm esperança de x ao quadrado e quadrado da esperança de x. Fazendo isso, nós ficamos com essa expressão para a variância de x mais y escrita da seguinte maneira, em que aqui nós podemos também colocar aqui umas chaves e vamos ter aqui a nossa expressão para a variância de x mais y escrita dessa forma. Só que quando você atenta aqui para as duas primeiras parcelas, agora que você tem do lado direito aqui da igualdade, essa diferença, ela corresponde exatamente à definição do que é a variância de x. E a seguinte diferença, essa diferença aqui também, ela corresponde exatamente ao que nós definimos como sendo a variância de y. A variância de y. Bom, aí cabe agora, então, nós pararmos e atentarmos aqui agora para essa diferença que ficou aqui entre as chaves. O que a gente pode, um resultado que é conhecido, é que quando você tem a esperança de x menos a média de x, então quando você tem a esperança de x menos a esperança de x, ou seja, menos a média de x, que eu posso escrever aqui para facilitar e para principalmente ficar claramente denotado que esse μ de x é uma constante, a gente pode usar essa notação. Então, se você escrever a esperança de x menos μ de x vezes y menos μ de y, se você abrir aqui esse produto, então aqui você vai ficar assim vai ficar a esperança de x vezes y, a esperança de x vezes y, menos a esperança de x vezes μ de y, Ctrl C, menos y vezes μ de x e mais μ de x vezes μ de y, mais μ de x vezes μ de y. Agora, você vai ter que aplicar aqui a esperança para cada uma dessas quatro parcelas. Só que você sabe que quando você tem a esperança de uma constante multiplicando uma variável aleatória, essa constante, ela sai da esperança. E aí aqui você vai ficar com a esperança de xy menos
Mi de y sai da esperança, então vai ficar mi de y vezes a esperança de x, só que a esperança de x é exatamente mi de x. Então vai ficar mi de x vezes mi de y, só que você já tem essa mesma quantidade com sinal oposto aqui como sendo a última parcela. Então, você pode reescrever isso daqui, então aqui você vai ter que isso é exatamente igual à de a esperança de xy, menos mi de x vezes mi de y, que isso ainda você poderia ainda escrever aqui como isso daqui é uma constante, então menos mi de x vezes mi de y, Ctrl X, que, se eu não me engano, é exatamente aqui dessa forma, como está escrito aqui em algum lugar aqui do Devore. Está escrito aqui em algum lugar do Devore exatamente daquela maneira lá, como sendo a diferença ali. Deixa eu dar uma olhada um pouco mais para frente aqui. Isso, aqui. A covariância de xy, a esperança de x vezes y, menos mi de x vezes mi de y. Essa medida aqui, então, essa diferença, ela pode ser escrita dessa forma. Só que essa esperança, ela é exatamente o que nós definimos como sendo covariância entre x e y. Então, a covariância entre x e y é exatamente igual à esperança de x menos y vezes y menos mi de y. Qual é a característica dessa estatística? O que essa medida ela traz de informação quando nós estamos analisando duas variáveis x e y? A utilidade dessa medida, ela pode ser entendida também aqui em uma figura que o Devore apresenta também aqui na sequência, na seção 5.2. Se você der uma olhada aqui, você tem 3 gráficos em que ele está fazendo menção a quando você tem conjuntos de dados com diferentes diferentes comportamentos em termos da distribuição que eles têm aqui em um sistema cartesiano. Então, digamos que você tem, cada pontinho que você tem aqui, ele corresponde exatamente a uma observação, a um par XY que você tem dos seus dados. Então, por exemplo, peso e altura. Então, cada pontinho corresponde a um par de peso e altura que você coletou, por exemplo, de um determinado indivíduo. Então, você pode ter uma distribuição desses valores de x e y com essa característica dessa nuvem de pontos, ou dessa daqui, de diversas, né? Ou dessa outra aqui. Bom, vamos começar por esse primeiro aqui. Digamos que você tenha o seu conjunto de valores observados que eles correspondem exatamente a esse gráfico de dispersão aqui. Se nós separarmos aqui ainda essa nuvem de pontos em 4 quadrantes, e vamos considerar assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, se você considerar aqui no primeiro quadrante, aqui das observações que você tem, e aí você sabe exatamente quem é a média dos valores de x e sabe quem é a média dos valores de y. Nesse primeiro quadrante, o que você nota é que todos os valores de x são maiores do que a média de x, e também os valores de y são maiores do que a média de y. Ou seja, quando você fizer esse produto o produto dessas diferenças de x menos mi de x vezes y menos mi de y, o que você vai encontrar é exatamente um resultado com sinal positivo. Isso vai se repetir também no terceiro quadrante, porque todos os valores, a média é sempre maior ou igual a todos os valores de x que você tem, e aqui a média de y também é maior do que todos os valores de y, maior ou igual a todos os valores de y que você pode ter aqui no seu conjunto de observações. Então, no terceiro quadrante, o produto, aquele produto de x menos mi de x vezes y menos mi de y vai ter sinal positivo também, e aqui no segundo e quarto quadrantes,
os sinais eles serão negativos. Então, assim, o que que a covariância ela te passa de informação? Esse tipo de comportamento que se a covariância ela for, se você tem um conjunto de pontos para duas variáveis x e y, se você determinar a covariância e a covariância tiver sinal positivo, significa que os seus dados eles estarão distribuídos com esse formato aqui. E se você abusar um pouco aí da sua criatividade, considerar que você tem uma reta passando aqui entre esses pontos observados, o que você vai entender é que uma covariância positiva vai te indicar que quanto mais você aumenta os valores da sua variável x, maiores são os valores que você tem para a variável y também. Agora, quando você tem os seus dados distribuídos dessa maneira, por exemplo, como se você tivesse uma linha se ajustando aqui a todos os pontos da sua nuvem de pontos, com uma inclinação negativa, isso significa então que a sua covariância é negativa. Então, a covariância positiva, ela indica um relacionamento linear entre o meu conjunto de pontos observados. E uma covariância negativa indica essa relação linear, mas considerando uma linha, uma reta, um segmento de reta inclinada com inclinação negativa. E quando você tem os seus dados distribuídos aqui na forma de uma bolinha, a sua covariância ela vai ser muito próximo de zero. Então, a covariância vai ser uma medida de associação linear que nós temos entre as nossas variáveis. Linear, isso é importante, porque aqui a covariância, nesse caso C, a covariância dá próxima de zero também. Mas se você tivesse um relacionamento linear, se você tivesse um relacionamento, por exemplo, parabólico dos valores observados que você tem, tanto uma parábola virada para baixo quanto uma parábola virada para cima, você teria um relacionamento entre as duas variáveis, um relacionamento considerando uma função quadrática. Mas quando você calculasse a correlação, a covariância, você ia verificar que a covariância também estaria próxima de zero. Então, o que que a covariância vai trazer de informação importante para a gente? Essa vai trazer para a gente essa ideia de uma associação linear entre as variáveis que nós temos. Só que quando você está tratando aqui da covariância, a covariância, ela ainda não é uma medida assim tão boa, porque dependendo da variável que você tiver, deixa eu ver se é aqui. Em algum ponto aqui, o que o Devore fala, e o que o Devore, todos os livros de estatísticas falam, né? É que, por que que a covariância ela, assim, não é tão boa? Porque digamos que você pode ter uma variável x em que as dimensões de x podem ser muito, muito grandes. E as dimensões de y podem ser muito, muito pequenas. Então, você pode ter medidas muito grandes e muito pequenas quando você calcular a covariância. Ou as duas podem ser muito pequenas, ou as duas podem ser muito grandes. Então, o que acontece é que você acaba aplicando ainda uma transformação a essa medida da covariância e tornando ela ainda um pouco mais informativa e mais rápida de ser entendida quando você utiliza a covariância para determinar esse grau de relacionamento linear. Bom, antes da gente avançar para essa transformação aqui para a covariância e transformando ela em uma medida um pouco mais informativa, e também superando os problemas de que das dimensões que essas variáveis, porventura, elas possam ter, vamos voltar aqui então para a nossa variância da soma de duas variáveis aleatórias. Então, o que nós podemos fazer, então, é escrever aqui a variância da nossa soma de variáveis aleatórias como sendo a variância, se você está escrevendo, então, a variância de x mais y, como sendo a variância de x mais a variância de y
mais 2 vezes a covariância de x e y. Atente que eu estou escrevendo covariância de x e y e eu coloco aqui uma vírgula entre x e y. Essa é a notação que nós usamos. Então, essa expressão que nós utilizamos quando nós calculamos a variância da soma de duas variáveis aleatórias. O que eu estava falando sobre ainda nós mudarmos um pouco mais aqui essa medida de, de covariância. Tem uma transformação que nós vamos usar bastante, que é uma distribuição, é uma transformação que nós chamamos de padronização. O que significa padronizar uma variável? Padronizar uma variável significa você pegar cada valor que você tem da sua variável e subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Então, quando você faz isso, aplica essa transformação, significa que você está fazendo, está aplicando uma padronização à sua variável. Então, assim, temos a expressão da variância da soma, que depende aqui da covariância. Só que a covariância pode ter medidas muito, muito grandes ou muito, muito, muito pequenas. Então, o que acontece é que quem acabou determinando essa medida é o Pearson. E aí, essa medida acaba recebendo o nome de correlação de Pearson. E qual foi o grande mérito do Pearson? Ele pegou e construiu uma medida que ele chamou de correlação. Então, correlação entre x e y, que depois acabou recebendo o nome de correlação linear de Pearson, em que a correlação ela corresponde exatamente à covariância entre x e y dividida pelo produto dos desvios padrão de x e y. E aqui já vou logo fazer essa observação. Desvio padrão. Já vou logo fazer essa observação. Desvio padrão. Porque você vai ficar me escutando falando desvio padrão aí várias vezes, e eu vou ter que colocar isso no plural, e algumas pessoas têm dissonância cognitiva, e só para deixar isso muito claro quando eu estiver falando o plural de desvio padrão. Bom, você tem as duas formas aceitas para escrever desvio padrão. Assim, sem o tracinho, sem o tracinho aqui, e com o tracinho. Quando você for falar, digamos que você escreveu aqui desvio padrão e você vai falar o plural aqui de desvio padrão. Você, se não tem o traço, você fala desvios padrões. Quando tem o traço, então você fala desvios padrão. Então, é basicamente essa norma que a gente usa para falar o padrão, o plural aí de desvio padrão. Aí, essa é a medida que o Pearson, ele construiu. Só que quando ele faz isso, quando ele pega a covariância e divide pelos produtos dos desvios, então ele tem uma nova medida, que também pode ser escrita da seguinte maneira, em termos de os valores. Você pode, em alguns textos, você vai encontrar que esse coeficiente de correlação simplesmente sendo escrito como R. E você pode escrever também, aí considerando a correlação entre duas variáveis e j, então você pode escrever assim também. E aqui, usando para covariância, você escreve sigma, estou colocando essa notação com i e j, que são as notações mais comuns. E aqui você escreve como sendo sigma i vezes sigma j. Ops. E de tal forma que você, então, pode reescrever a covariância
em termos dessa medida a que é a correlação. Então, você pode escrever a covariância assim também. Que está num daqueles papers que eu tinha falado para vocês, deixa eu ver, não sei se é o do Sharp ou do Markowitz, um desses daí que ele escreve lá exatamente essa forma aí da, da correlação. Queria colocar aqui só para você ver que aparece aí nos trabalhos, mas não estou achando, deixa, vai. Então, qual que é o ganho? Então, ao invés de você usar a covariância, você usar a correlação. É porque agora o que nós temos é que a correlação ela é uma medida que ela oscila necessariamente entre -1 e 1. Entre -1 e 1. Isso daqui eu posso até colocar para você provar isso daqui, mas como envolve às vezes algumas desigualdades que tem um material sobre desigualdades, mas não tem desigualdades é, no nosso programa. O que importa é que essa medida de correlação agora, ela oscila muito claramente aqui entre um limite inferior e um limite superior. Então, quando você der uma olhada aqui no Devore, quando ele vai fala da deficiência da covariância, e aí vai apresentar aqui apresenta agora a correlação, em que ele simplesmente pega a covariância e divide pelo produto dos desvios, e aí a grande vantagem é que essa medida, então, ela oscila entre -1 e +1. E quando ela tiver oscilando exatamente aqui, quando ela estiver oscilando exatamente, quando os valores forem exatamente iguais a -1 ou +1, necessariamente o grau de relacionamento que você vai ter, ele vai ser da forma ax mais b, ou seja, você vai ter os seus dados exatamente passando sobre uma reta. Então, se você tiver uma correlação negativa perfeita, uma correlação negativa igual a -1, então significa que todos os pontos observados que você tem, necessariamente eles estão sobre uma reta com inclinação negativa. Se a sua correlação for positiva perfeita, ou seja, se for igual a mais 1, significa então que todos os seus valores observados estão em cima de uma reta que tem inclinação positiva. Quando alguém pega e fala para você que uma correlação ela é muito grande, é difícil você concluir sobre a correlação sem o sinal. Então, a correlação necessariamente ela precisa ser informada junto com o sinal. Não importa simplesmente te falar a dimensão, te falar que é muito grande, te falar que é muito pequeno. E esse muito grande ou muito pequeno da correlação, aí depende exatamente do que o sujeito está querendo dizer. Então, você precisa tomar cuidado com isso. A correlação é muito grande. A correlação ser muito grande, dá para entender aí, como você não falou o sinal, que o sinal provavelmente deve ser um sinal positivo. E esse ser muito grande aí significa que a correlação ela tá próxima de 1. Então, precisa tomar cuidado aí quando você está informando sobre a medida da correlação. Então, sempre precisa ter o sinal, e se é muito grande, está se aproximando ou de -1, ou está se aproximando de +1. Bom, pois bem, o que acontece aqui, então, é que agora nós sabemos como fazer para escrever a variância da soma de duas variáveis aleatórias, e quando nós estivermos construindo o nosso portfólio ele pode ter diversos ativos. Então, não necessariamente eu vou estar construindo um portfólio simplesmente com dois ativos. Então, o que nós precisamos fazer é estender essa ideia, então, aqui para uma soma, a variância, para quando nós estamos somando uma determinada quantidade de variáveis aleatórias. Então, igual a 1 até n. Antes aqui antes de passar aqui para essa expressão mais geral sobre a variância da soma de n variáveis aleatórias,
tem um vídeo aqui que é um vídeo assim, sempre que eu mostro, que é um vídeo que ele aqui, olha, você tem variáveis, x e y e os valores aqui e a média, os valores de média de x, média de y. Ah, esse vídeo aqui é do Datasaurus, Datasaurus Dozen. Esse Datasaurus Dozen é uma base de dados, então, que é utilizada exatamente para essa simulação. Então, você tem os diversos valores observados aqui. Com essa base de dados, o que você vai ver que a média de x, a média de y, os desvios de x e y e a correlação, eles praticamente eles se mantêm inalterados aqui até a segunda casa depois da vírgula. Então, perceba que essa correlação ela está próxima de zero. Então, uma correlação próxima de zero. Como eu estava falando da covariância, que a covariância indica um grau de associação linear, a correlação também indica um grau de associação linear. Mas se você tem uma covariância, que nem aqui, por exemplo, muito próxima de zero, ou próxima de zero, não significa que os seus dados eles não têm algum tipo de associação. Então, esse vídeo aqui desse Datasaurus, dessa base de dados Datasaurus aqui, é interessante por causa disso, porque você vai ver, quando chega no final, a última figura e que vai ter exatamente essas medidas aqui. Tá vendo? Então são todas medidas que têm basicamente as mesmas, são todas distribuições que têm basicamente as mesmas, que têm basicamente as mesmas estatísticas descritivas, inclusive correlação, e vão formando aqui os mais variados tipos de distribuição, né? Então isso é bem criativo e assim bem interessante. E a correlação continua sendo próxima de zero. O grau de associação linear é próximo de zero, mas mesmo assim você pode ter diversos tipos aí de, de relações, né? Bom, então só voltando aqui. Agora que nós precisamos, deixa eu só ver quanto tempo que tá. Quanto tempo? Tá. Não quero deixar pelo menos em torno de 1 hora, e aí o outro em torno de 1 hora, acho que dá para eu acabar. Bom, então o que acontece? Nós vamos construir o nosso portfólio, a nossa carteira de ativos, e ela não necessariamente não vai ter um ativo, obviamente, e também, no nosso caso aqui do exemplo que a gente vai fazer, vai ter 2 ativos, mas não necessariamente nossas carteiras sempre terão dois ativos, né? Então, podemos considerar aí N ativos. Então, aqui eu vou ter a variância da soma das variáveis aleatórias. Então, aqui eu vou ter um somatório das variâncias, um somatório das variâncias dessas variáveis aleatórias e mais 2 vezes um somatório também, 2 vezes um somatório dessas covariâncias de xi e de xj. xi e xj. Então, essa é a expressão mais geral que a gente tem para a soma j indo de 1 até n também. Para a soma de variáveis aleatórias. Então, essa é a expressão mais geral. Só que nós temos que considerar que quando nós tivermos que fazer a alocação do nosso recurso, nós vamos ter que ponderar com relação a em qual ativo nós vamos colocar mais ou menos do nosso recurso. Então, essas variáveis elas serão ponderadas no sentido do quanto que nós vamos estar investindo nelas. Deixa eu ver aqui, acho que era no trabalho do Sharp, né? Do Sharp que tinha uma expressão aqui aqui, nessa expressão aqui nessa expressão do desvio padrão de uma carteira quando você tem um ativo A e um ativo B. Então, nós vamos ter que ponderar isso daí. Se você tem só 2 ativos, então em um você vai estar colocando alfa
e no outro você vai estar colocando um menos alfa. Se você colocar todo o seu recurso em um ativo, então vai ser 100% naquele ativo. Se você colocar alfa, então vai ser alfa em um ativo e um menos alfa em outro ativo, né? Bom, então aqui não necessária, o que a gente vai poder considerar é que nós vamos estar ponderando aqui cada ativo com um certo peso, que nós vamos chamar de W, que é o quanto que a gente vai estar colocando naquele ativo I. Aí aqui vai ficar, então, a variância de WI, XI, aqui WI, XI e aqui WJ e J. Só que você sabe que quando você tem a variância, isso daqui é uma constante, você não conhece, mas é uma constante. Você sabe que quando você tem uma constante multiplicando uma variância, uma constante multiplicando uma variável dentro de uma variância, ela pode sair ao quadrado. Então, aqui vai ficar, esse WI sai da variância, então vai ficar WI ao quadrado. E aqui, esse WI sai daqui. Ah, mas como que prova isso? Usando lá a definição do que é a covariância, você consegue provar isso muito rapidamente, que essas constantes que estão multiplicando as variáveis dentro da covariância, elas saem da covariância do jeito que estão multiplicando lá as variáveis. Bom, ok, então essa é a nossa expressão mais geral para quando a gente vai determinar, então, a variância aqui de um portfólio que tem N ativos. E aí, nós podemos reescrever isso da seguinte maneira. Vamos pensar em termos da variância da nossa carteira. Nós podemos reescrever como sendo que a variância da nossa carteira, então, sigma 2 da carteira vai ser igual o somatório dos pesos em cada ativo. Peraí, deixa eu copiar isso daqui. Só estou mudando a notação aqui, porque esse daqui é uma forma comum que tem de aparecer, que nem você viu lá, que nos trabalhos lá, eles gostam muito de usar esses sigmas aqui para escrever variância, desvio e a covariância. Isso. Então, aqui, essa expressão, então, da variância da nossa, a expressão da nossa variância da nossa carteira, que nós vamos usar daqui a alguns minutos. E aí nós poderíamos reescrever isso ainda de uma outra forma, né? Nós poderíamos reescrever considerando que... Peraí, aqui eu multipliquei errado, né? Aqui é esse, aí esse aqui. Aí aqui, vou usar esse, aí para nós colocarmos aqui. Essas, então, são as duas expressões, que são as expressões usadas aí como base para a construção do CAPM. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essas expressões para determinar qual que é a variância mínima da carteira e para verificar qual que é o comportamento do desvio padrão da carteira com relação ao retorno médio esperado da carteira que nós estamos formando.
Então, acho que essa construção aqui eu vou parar aqui e continuo agora a parte da, da construção prática no próximo vídeo. Até mais.